Sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast que eu amo, estou amando apresentar, que é o Perfis, que traça um pouco da história de vida, tanto profissional quanto pessoal, de mulheres que nos inspiram ao longo desses 10 anos. E hoje eu tenho mais do que a honra, eu tenho o privilégio de ter à minha frente uma das mulheres que mais me inspiram a conectar outras mulheres, a fazer uma carreira brilhante, a ter mais sororidade, que é Mari Coutinho, Mariene Coutinho! Sou Seja eu. bem-vinda, meu amor. Obrigada, muito generosa a sua Não, introdução. é mínima, perto do que você é para tanta gente. E hoje a gente vai contar um pouco sobre isso. E a Mari, eu vou apresentá-la para vocês. É formada em Direito, Sou advogada. advogada. Há quantos anos você está na KPMG? 29 anos. Meu Deus. Meu uma vida. Deus! É. Quase a nossa idade. É, exatamente, quase a nossa idade. Vim direto da maternidade. E como que você começou a carreira? Não só na KPMG, mas também dentro do mundo comercial, profissional? É assim, aos 15 anos, eu consegui o meu primeiro emprego, assim, CLT, carteira registrada, e desde então nunca parei. Então, eu trabalhei por 5 anos em lojas, no shopping. 2 anos e meio numa loja, depois 2 anos e meio em outra loja, que é bastante, principalmente uma pessoa muito jovem. Então, eu passei boa parte ali da minha adolescência e primeiros anos da juventude trabalhando. Depois, eu já emendei a minha carreira na KPMG, eu entrei como trainee na área tributária. E antes disso, eu já era, assim, empreendedora, né, por assim dizer, fazia bicos. Então, eu sempre quis ganhar um dinheirinho, fazer alguma coisa, eu ficava atenta, né? Quando eu era muito jovem, eu até tive uma ideia brilhante, eu devia ter uns 12 anos, eu achava que eu podia abrir uma creche. Porque eu falava assim, acho que isso é fácil, eu gosto de criança, eu posso cuidar de crianças. Ai, é facílimo. Exatamente, super fácil, né? Depois que a gente é mãe, que a gente descobre. Mas sempre que eu tinha uma oportunidade de fazer alguma coisa e ganhar um dinheiro, eu fazia. Então, assim, exemplificativamente, eu já fiz campanha para político, que, gente, assim, é ficar realmente... passar o final de semana com uma van, que na época acho que nem era uma van, devia ser uma Kombi, de evento em evento, distribuindo santinho, né, coisas do gênero. Eu fui fiscal de vestibular. Da FUVEST, né? Exatamente, ia lá pra fiscalizar, pra ver se ninguém tava colando e etc. Você pegou muita gente colando? Não, eu fazia uma cara feia, assim, lá na frente e ninguém colava. Mas sempre que tinha, assim, uma oportunidade, né, eu vendia sachê na escola de perfume. Eu pegava papel crepom, colocava um algodão dentro, borrifava os perfumes da minha mãe e vendia na escola por centavos. Minha mãe chegava, depois o perfume estava pela metade, assim, o que aconteceu? Eu falava, mãe, eu tô vendendo sachês na escola quando eu era criança. Super empreendedora. E aí, com 20 anos que você entrou como trainee? Com 19 anos eu entrei como trainee na KPMG e aí tô lá até hoje, mas assim, fazendo coisas diferentes, né, com muitos desafios. Feliz. Ô, Mari, e qual que é a sua principal função hoje dentro da KPMG? Porque você tem uma agenda muito importante com grupos ainda mais igualitários para as mulheres. Tem também um super case da KPMG que a gente deveria se inspirar, né? Todo mundo de acolhimento, que é a Dani. A Dani Torres. Exatamente, que é a primeira mulher trans dentro de uma empresa de auditoria tão renomada aqui no Brasil. Sim. Então, como que é a sua agenda hoje e suas funções? Tá. Bom, resumindo assim um pouco, né, todos os anos, mas só para dar um contexto de onde eu tô hoje, eu sempre atuei na área tributária, continuo atuando na área tributária, então essa é a minha principal agenda. No começo, a empresa era menor também, então eu era mais generalista, eu fazia muitas coisas, mas eu ajudei a fundar uma prática que era a prática de tributação internacional. Então, foi numa época em que quase ninguém tinha essa prática, mas basicamente recepcionava investidores estrangeiros. Então, empresas estrangeiras que queriam investir no Brasil e queriam entender essa complexidade, principalmente não só do ambiente de negócios, mas da parte de impostos, né? Eu era a pessoa ali que era o principal contato. Então, eu fiz a minha carreira nessa área de tributação internacional, eu me tornei uma das sócias mais jovens, né, da KPMG, fui a segunda sócia mulher, mas mesmo considerando homens e mulheres, eu fui um dos profissionais, né, que me tornei sócio com menos idade. E aí, depois de muitos anos que, então, além de ser sócia, eu já liderava uma prática que tinha outros sócios, e eu cheguei a liderar 4 áreas, que era uma área que a gente, vou falar uns termos técnicos aqui, mas quem é da área vai entender, que é preços de transferência, a nossa área de Global Mobility Services, a nossa área de M&A para Tax, a nossa área de tributação internacional propriamente dita. Eu pivotei para a área que eu estou hoje,
que eu sou a líder da área de transformação digital para impostos, que é o Tax Transformation. Então, na verdade, o que eu fiz foi juntar um desejo de trabalhar com inovação e tecnologia com toda a minha experiência que eu já tinha. Então, eu continuo atendendo os mesmos clientes, né, o mercado, na verdade, de uma forma geral da área tributária, mas conhecendo muito o ambiente de negócios, estando na mesma empresa. Então, eu não precisei sair da empresa, eu não precisei abandonar todo o meu histórico, né, toda a minha experiência para começar algo novo, mas foi relativamente começar do zero. Então, eu comecei numa área daí que eu formei, que eu não liderava mais outros sócios, só tinha eu de sócia. Agora eu já tenho o prazer de ter 2 sócias, então que legal. fiz 2 sócias, né? Além de mim, agora somos em 3. Então, assim, a área já está crescendo, né? Que está crescendo exponencialmente, como a gente fala aqui na inovação. E para mim foi muito revigorante, porque eu pensava assim, nossa, mas eu vou fazer isso pro resto da vida? Como eu queria ficar na KPMG, né? Lá a gente normalmente tem uma carreira de até os 60 ou 64 anos, mais ou menos, né? Mas é uma carreira muito intensa. E eu dizia, meu Deus, agora eu vou ficar até os 60, 64 fazendo a mesma coisa. E eu sou muito dinâmica, gosto de desafios, gosto de mudar. Então, quando eu comecei a me interessar por inovação e por transformação digital, eu falei, como é que eu faço para migrar para essa área, mas né, preservando todos os ativos que eu já tenho, que a KPMG já tem. Então, a gente já encontrou esse caminho. Então, hoje eu sou a líder, né, da área de transformação digital, inovação para a Tax, né, para a área tributária, mas faço parte do comitê de inovação da empresa. Então, eu ajudo, né, influencio decisões da prática de inovação como um todo, né, dentro da KPMG. Hoje de manhã, por exemplo, a gente estava numa reunião do comitê de inovação na Microsoft, que é o nosso grande parceiro aí global de tecnologia. Então, é bem interessante. É dinâmico. É, muito. Mari, e trazendo também toda essa sua experiência, esse envolvimento com as mulheres, você foi uma das criadoras e apoiadoras do grupo No. De onde surgiu essa necessidade e vontade de fomentar o feminino dentro, o poder, a liderança feminina dentro da KPMG? E não é só no Brasil, né? É meio que global. É global. Mas eu estava num evento da KPMG, era num hotel, assim, já era aquele horário meio happy hour, e eu estava conversando com o presidente da KPMG, aquela sessão ali happy hour, final do dia, tudo. E a gente começou a falar sobre esse assunto, né? De como eram as mulheres no mercado de trabalho, as mulheres no universo KPMG. E aí ele comentou que a gente tinha uma iniciativa em outros países que se chamava No, que era o KPMG's Network of Women, e que a gente devia, então, trazer essa iniciativa para o Brasil, né? Que eu, como sócia, deveria ajudar a fomentar esse movimento, mas eu confesso que na época a gente nem sabia muito bem o que isso representava, porque era tudo muito novo. Não existiam outras ações em outras empresas, assim, até o que tinha de movimento, e com certeza já existiam alguns, eles eram muito tímidos, né? Não era algo que tinha a visibilidade que se tem hoje, não se falava sobre esse tema, né? E aí, conversando com as outras sócias, que eram poucas também à época, a gente falou, vamos pesquisar, vamos entender o que tem lá fora e vamos montar o grupo aqui. Então, a gente montou esse grupo, que era um grupo de afinidade, e que eu digo assim, com esse aval e com esse incentivo do presidente, então ajuda muito, porque qualquer iniciativa corporativa que tem o apoio, né, da alta liderança, é claro que tem uma chance muito maior de prosperar, né, de ter sucesso. Então, ele foi um grande apoiador, o Pedro Mello. Hoje ele é presidente do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que ele já se aposentou da vida executiva dele na KPMG, e a gente não entendia muito bem o que a gente tinha que fazer. A gente começou discutindo os nossos próprios temas, mas aí chegamos à conclusão que a gente tinha 2 grandes pilares para trabalhar. Um era como é que a gente poderia fomentar a carreira das mulheres dentro da empresa, porque as mulheres entravam no começo de carreira, mas saíam no meio da carreira, então a gente tinha poucas sócias, porque casavam, porque tinham filhos, porque achavam que o trabalho era muito intenso e que era incompatível com a agenda da mulher, enfim, por diversos temas. Então a gente tinha que achar uma fórmula de fomentar, né, a carreira das mulheres dentro da empresa. E, por outro lado, a gente queria fomentar o networking da KPMG com as mulheres executivas de mercado, que também não eram tantas, né? Por exemplo, presidentes eram poucas. Hoje ainda são poucas, mas mesmo no C-Level eram poucas, né? Mas a gente começou a mapear quem eram essas mulheres no mercado, e a gente começou a organizar eventos de networking mesmo para a gente se relacionar com essas mulheres. E no começo a gente queria falar de temas técnicos, e aí elas mandavam uns bilhetinhos pra gente. A gente não vai falar sobre a temática feminina, sobre a questão da mulher no mercado de trabalho. E a gente tinha um pouco de vergonha, porque a gente achava que era um evento de negócios, que a gente tinha que falar de negócios, né? Então foi uma curva ali de aprendizado.
de entender que as mulheres estavam lá porque elas queriam falar daquele tema, né, da equidade de gênero. E aí a causa foi ganhando força, não só na KPMG, mas no mercado como um todo. Então hoje já são aí 16 anos que a gente atua não só com essa iniciativa do NO, né, mas com várias outras aí, tentando atacar várias frentes. E quando você entrou no NO, foi a grande virada para você começar essas ações de sororidade, de engajamento com o público feminino, ou já vinha antes? Não, acho que foi naquele momento. Até quando eu converso com algumas mulheres, eu pergunto assim, qual foi o momento da sua carreira no qual você se descobriu mulher? Porque eu, quando comecei a trabalhar, para mim, não existia essa discussão, né, do gênero. Eu era uma profissional como qualquer outra, como eu era um estudante na escola e na universidade, como qualquer outra pessoa. E você passa por diversas situações, mas você não percebe que aquilo está acontecendo, né? E aí tem um episódio que é aquele que você fala assim, é porque eu sou mulher. E aí cai uma ficha, né? Então a gente conversa muito sobre isso. Então, quando a gente montou essa iniciativa, eu comecei a fazer uma reflexão de mim mesma, né? Da minha carreira, e a ouvir muitas histórias, quer seja de outras profissionais da KPMG, quer seja de executivas do mercado. E aí as pessoas começam a perceber que elas passaram por situações parecidas, que ela tem as mesmas questões. Isso que a gente fala de grupo de afinidade é por isso, porque por muitos anos as mulheres eram sozinhas neste espaço, né? Então, aquilo que acontecia com você, você tinha que resolver sozinha. E aí, ou quando não você fala, resolvia, né? Você ficava também, muda. e aí você dizia, também aconteceu isso com você? Como é que você resolveu? Como é que você resolve hoje? E aí aquilo acaba criando quase que uma irmandade, né? As pessoas que passaram pelos mesmos perrengues, né? Digamos assim, você se identifica com aquelas pessoas e você pode falar que legal, é um lugar gostoso, é um lugar, né, de acolhimento. E aí você cria, inclusive, relacionamentos que são muito mais profundos e sólidos do que aqueles relacionamentos puramente de negócios que a gente criava até então com o cliente, né? Então, esse grupo das mulheres começou a tomar muita força mesmo para a questão de negócios, de geração de negócios, né? Porque não é só uma relação de trabalho, ela passa a ser uma relação pessoal também. E aí, obviamente, que eu me encantei por essa causa, mas muito, não numa agenda pessoal, mas olhando assim, poxa, e essas meninas que estão chegando? E as meninas que ainda vão chegar? Pode ser muito melhor para elas, pode ser muito mais fácil. A gente vai encontrar caminhos para que elas não saiam, para que elas continuem na empresa, para que elas se tornem sócias, para que elas se tornem executivas bem-sucedidas. E aí você vê os resultados. E aí você vendo os resultados práticos, positivos, você se motiva ainda mais. E até essa semana eu tomei um café com uma executiva que abandonou, ela é advogada também, mas ela abandonou, né, a carreira dela dentro do mundo jurídico para se dedicar à área de diversidade e inclusão, como uma executiva de diversidade e inclusão, e a gente conversou muito sobre isso. E eu falei para ela, olha, em algum momento eu até pensei em fazer isso, porque realmente trabalhar com algo que você acha muito bacana, que tem muito propósito, né? Trabalhar com a causa é apaixonante. Mas eu tive juízo, porque eu falava assim, poxa, eu já cheguei tão longe, né, com essa minha carreira, digamos assim, mais técnica. E, de novo, eu nunca gosto de abrir mão do que eu já tenho, eu gosto de somar, né? Então, eu falei, como é que eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo? E aí, de novo, dentro da KPMG, eu encontrei esse espaço, né, para apoiar essa causa. Então, a empresa, assim, sempre me deu muitas possibilidades de participar dos eventos, de fomentar esse networking, mas eu continuo com a minha posição, que é o que eu falo, meu P&L, né, que é onde realmente a gente traz um dinheiro de uma forma mais direta, não que a diversidade, não que a inclusão e diversidade não traga, mas naquele P&L que a gente falando mais hard, né, do técnico, eu continuo apoiando e também com essas outras iniciativas em paralelo. Você dorme, Mari? Eu durmo super bem, inclusive, bom, você conhece meu marido, né, ele reclama, porque eu sou aquela pessoa que se você fala assim, Mari, tem 5 minutinhos agora aqui para você tirar um cochilo. Eu vou deitar aqui, vou tirar esse cochilo de 5 minutos. Ai, que delícia. Tranquilamente. Você não, né? Você tem insônia. Eu tenho tido muito, eu não tinha tanto, mas eu acho que quando a gente começa a fazer a cabeça funcionar muito, eu acabo tendo insônia. Mas eu até contei que ontem eu cheguei em casa, eu desliguei o celular. Desliguei, coloquei de lado e eu dormi, tipo, 7 horas seguidas. Eu tomei um chá de camomila, foi o meu único remédio, né, digamos assim. E eu, só fazendo uma observação, eu acho que isso me ajuda muito, porque eu sou muito ativa durante o dia, mas eu acho que tem esse equilíbrio. Então, à noite eu durmo como uma pedra, eu durmo bem,
E aí eu acordo com muita energia. Só que aí, assim, vai chegando... gastando. Por isso que eu gosto, assim, daquela festinha que a gente gosta, né? Que termina às 10 da 10 noite. horas. Que aí eu vou dormir cedo e acordo com pique pra fazer atividade física, trabalhar e etc. Eu gosto também eu gosto do dia, eu gosto da luz, eu gosto do sol, enfim. Mari, quando a gente fala muito sobre mulher, existe muito a parte de educação. Como que era na sua casa? Porque você vem de uma família asiática, né? Descendente de asiático e alagoano. Vamos deixar bem claro isso. Uma mistura. É uma mistura maravilhosa. Então, como que é essa educação e essa tanta diferença cultural na sua educação da infância? Como que foi passar isso? Eu acho muito legal, né? Até porque, como eu gosto de inclusão e diversidade, né? Eu sempre acho que que qualquer tipo de mistura, né? De culturas diferentes, de perfis diferentes, de pessoas realmente diferentes, faz com que o resultado seja mais rico, né? Então, é isso. Então, o meu pai nasceu no Brasil, mas é descendente de japonês e ele é o filho mais jovem. Minha mãe, né? Descendente de alagoanos. Teve a minha irmã muito cedo, ela se casou muito jovem, ela teve a minha irmã muito jovem, se separou e veio para São Paulo, e aí os dois, né, se conheceram, e aí eu fui a primeira filha, tenho um irmão que nasceu depois de mim. Então, na nossa casa, a gente convivia, né, com um pouco da cultura oriental, que é o que vem do meu pai, que traz muito o quê? Disciplina. Meu pai sempre foi muito, assim, ética, trabalho, não podemos chegar atrasados, temos que sair cedo, temos que acordar cedo. Então, respeitar os mais velhos, né? Não é a hierarquia, mas o respeito aos idosos, por exemplo, né? Você que já esteve no Japão sabe como é, para eles é algo muito sério. Muito. Então, isso foi uma parte, assim, que influenciou demais na minha formação. E a minha mãe, uma pessoa já mais solta, uma pessoa mais moderna. Então, eu falo assim, minha mãe, ela já, naquela época, fazia muito sucesso. Então, ela sempre foi muito bonita, ela sempre foi muito independente, ela tinha, né, o negócio dela desde sempre. Então, meu pai trabalhava, tinha o trabalho dele, mas ela tinha o negócio dela. Então, aos sábados ela trabalhava, a gente ficava com o meu pai que levava a gente para fazer algumas atividades com ele, porque ela trabalhava. E ela era muito bonita, ela era sediada, então ela andava, assim, eu lembro de estar com ela, assim, no carro, e parava alguém no farol, assim, no sinal, e buzinava, e começava a paquerar, e ela falava, ai, meu Deus, e agora? Assim, né? Né? Vou ter que tentar fugir um pouquinho aqui, porque estão me seguindo. E fazia happy hours com as amigas, né? E meu pai sempre foi muito bacana nesse sentido, assim, que ele deixava ela sair, ter a vida dela, viajar com as amigas, fazer os happy hours com as amigas. Ela gostava de tomar um caju amigo. Eu achava muito chique tomar um caju amigo. Você já tomou caju amigo? Já tomei. Os primeiros ele é seu amigo, depois, no dia seguinte ele vira seu inimigo número 1. Não. A ressaca. Eu adoro. Enfim, então assim, a minha mãe trazia esse lado muito mais livre, né? Eu não tinha aquele modelo de ter uma mãe dona de casa ou de uma mãe mais submissa. Enfim, o meu modelo já era desse da mulher mais independente, mas também com essa disciplina. E os meus pais, tanto o meu pai como a minha mãe, sempre me criaram, assim, com muito incentivo, sabe? Eu gosto muito do que falam na psicologia do reforço positivo. Eu falo, gente, eu sou o exemplo do reforço positivo. Então, eles sempre falaram, minha filha é muito inteligente, você é muito inteligente, parabéns. Todas as minhas loucuras, assim, meu pai contou outro dia, até ele ficou emocionado, que ele falou assim, porque quando o primeiro trabalho dela, ela saiu um dia e voltou e falou assim, consegui um emprego, começo amanhã. E não teve nenhuma interferência, nenhuma ajuda dos dois, porque eu nem pensei nisso, porque eu falei assim, eu vou ao shopping, vou de loja em loja perguntando se alguém, né, tem uma vaga, e aí a pessoa já me aceitou, e aí eu já comecei a trabalhar no dia seguinte, então eu só ia comunicando, né, eu cheguei a trocar de escola, e avisá-los depois, né? Eu falei, pai, eu resolvi que é melhor eu ir para outra unidade, que é mais perto do meu trabalho, né? Então, no segundo semestre, eu vou para tal unidade. Então, assim, eu comunicava, e ele falava, tá bom, eu ia na secretaria, resolvia tudo, voltava, você tem que assinar esse papel. Ali ele assinava. Mas isso porque eles me deixavam. Minha mãe falava assim, preenche o cheque pra mim. Então, talão de cheque, eu né? amava. Quem não sabe o que é talão de cheque? Tem gente que não vai saber o que é talão de cheque, mas era tão legal. Era tão legal. A gente aprendia a preencher na escola. É isso. E
você trouxe um pouco dessa diferença cultural, não só para o seu dia a dia, mas também na criação da sua família, né? Não a de origem, mas a que você constituiu, tanto a disciplina dos seus pais, ou você, por conta, sei lá, talvez o seu pai ser um pouco mais rígido, mas do que você está contando, ele não me parecia muito rígido, não. Te dava muita liberdade, mas essa disciplina, você caminha com ela dentro da sua casa até hoje? Não, a gente não tem muita disciplina. É curioso isso, porque a minha família, eu tenho esse lado do meu pai, que eu acho que veio muito dessa história da criação dele, do DNA, mas, por outro lado, a minha família é uma família muito informal. Então, a gente não tem as formalidades. Eu vejo que em algumas famílias isso é muito mais rígido, né? Então, aquela coisa de, por exemplo, modos à mesa, né? Que você tem que ter uma determinada postura, ou mesmo de, por exemplo, tem que respeitar no Dia das Mães, tem que estar... Assim, eu trabalhava, eu falava, mãe, esse final de semana não dá. Ou quando eu comecei a namorar esse final de semana, tudo bem eu ficar com a família, né, do meu namorado. E minha mãe falava, não, tudo bem, no próximo você fica. Então, a gente sempre foi uma família de diálogo e de achar, assim, que tem algumas coisas que importam mais do que a forma. Que a essência importa mais do que a forma. Que o amor você demonstra no dia a dia, nas pequenas ações e não nas formalidades. Eu acho bonito, acho bacana quando eu vejo, assim, eu acho legal. E eu gostaria de ter levado isso um pouco para os meus filhos. Às vezes eu olho e falo assim, meu Deus, né? Tô passando vergonha aqui naquela situação que você fala, eu adoraria, né? Ter aquele filho, né? Que agora já são maiores, né? Mas quando eram crianças, assim, eu falava, tô passando vergonha. Mas, de verdade, não estaria sendo verdadeira, né? Com o que eu sou. Com o meu marido também não é assim. A família dele também não é assim. Então, a gente é mais espontâneo. Quando precisa ser, eu sou. E uma coisa que eu reconheço assim, muito que a KPMG me deu é que, como eu era dessa área internacional, eu viajei muito. Então, viajei e conheci muitas culturas. Claro, primeiro, né, a trabalho, mas eu sempre ficava ali uns 2 dias a mais e acabava explorando. E aprendi demais nessa questão do comportamento. Então, eu sou boa de fazer essa leitura dos ambientes e de saber como eu tenho que me comportar nos ambientes. Por exemplo, como eu estava me vestindo agora no Japão e você falou, ué, mas te vi com aquela saia pequenininha, eu fiquei pensando como? Aquela regatinha, aquela sainha micro. E é engraçado, porque todo lugar que eu vou, eu sempre pesquiso sobre... Tem alguma roupa que pode usar, não pode, cor. E no do Japão eu não vi. Só tinha visto, mas assim, a tradição, para não tomar sol, porque teoricamente... Mas quando você falou aqui, faz muito sentido. Mas eu acho que não é nem que não pode, né? Porque ali, por exemplo, quando é por questões religiosas, Sim, é mais complexo, né? Quando é por um costume local, eles respeitam muito também. Você é uma pessoa de fora, eles até acham bonito. É desavisada, né? Não, as mulheres olham e falam... Elas gostam, elas acham loiras lindas. Tem uma história, vou contar essa história que ela é bacana. Uma vez eu estava conversando com uma executiva empresária brasileira nipônica, que convivia muito, morou um tempo no Japão e convivia muito com famílias tradicionais japonesas, famílias ricas e muito formais, né? Então, ela me contava, eu achava muito, muito curioso, assim, o que ela me trazia das histórias que ela tinha vivenciado lá. Mas ela me contou uma que era assim, ela viajou com um grupo de mulheres, brasileiras, inclusive, e elas foram para uma... Acho que é sauna, né? Então, no Japão é muito comum você ir para essa sauna. Tem a sauna dos homens, a sauna das mulheres. E faz parte ali da cultura mesmo, né? E eles acreditam nos poderes medicinais ali do ofurô e tal. Bom, e aí, inclusive, elas fazem a sauna peladas, né? Que também, aí você vê, você tá super vestido, né? Elas têm esse pudor na hora de se vestir na rua, mas tá na sauna entre as mulheres, né? Todo mundo sem roupa. Exatamente. E aí tinha uma mulher, que era uma brasileira loira. E era uma loira grande. Voluptuosa, exatamente. E aí ela falou que as outras mulheres japonesas não conseguiam parar de olhar. Então elas olhavam, que a gente fica fingindo, né, que não viu, você tenta ser discreta. Elas não conseguiam, elas ficavam olhando, elas davam risadinha, porque para elas era muito, assim, né, atípico. Então eu imagino que você, Beta, no Japão, tenha causado um pouco, né, dessa comoção. Mas tudo bem, né, elas acham bonito. É que eu acho que eu fui em lugares tão turísticos também nos primeiros dias que acho que passa batido. Mas quando você falou, eu falei, nossa, eu não tinha pensado nisso. Faz muito sentido mesmo. Ô Mari, falando um pouco do que a gente já tocou nesse assunto, da Dani Torres, da KPMG, como que foi esse processo e o seu envolvimento dentro da KPMG e também globalmente falando? Bom,
meu papel foi de coadjuvante, mas eu vou contar porque eu acho muito bacana, adoro a Dani, e acho que a história também é uma história muito bacana até para inspirar, né, outras empresas que passem por essa situação e também por outros profissionais, né, que passem por essa situação. Eu acho que quando a gente abriu esse capítulo do No, que era voltado à equidade de gênero, a gente, de alguma forma, fez com que a empresa se abrisse como um todo para a inclusão e diversidade, para o tema da inclusão e diversidade, e aí a gente trouxe depois todos os outros temas, inclusive quando eu deixei de ser líder do No e uma outra sócia me substituiu, que é a Patrícia Molino, ela trouxe a amplitude de todos os nossos pilares, né, de pessoas com deficiência, de LGBTQIAP+, enfim, as outras diversidades passaram a ser contempladas de uma forma mais estruturada. E aí a Dani Torres, na época, que ainda não tinha feito, né, o seu processo, mas já trabalhava na KPMG, já tinha uma posição de destaque ali dentro da liderança, procurou um sócio nosso para dizer, olha, eu quero passar por essa transformação, né, por essa transição de gênero aqui dentro da KPMG, você acha que isso é possível? E aí a empresa se reuniu ali na alta liderança para entender como poderia acontecer esse processo de uma forma profissional, de uma forma organizada, para que realmente fosse bom para todo mundo, né? Porque a gente sabe que é difícil, é um tema desafiador, a gente nunca tinha passado por essa situação, a gente contratou uma consultoria, né, que nos apoiou e que apoiou a Dani durante todo esse processo. Ela, inclusive, tem um livro maravilhoso que conta, né, toda essa história, não só desse capítulo na própria empresa, mas da história dela, né, desde sempre. Então, eu, inclusive, recomendo que as pessoas leiam, porque eu acho que muitas vezes o que a gente desconhece ou que a gente não conhece, a gente tende a se afastar ou a julgar por algum preconceito. E por isso que quando a gente tem uma situação dentro da nossa família, por exemplo, é mais fácil da gente se abrir, porque é algo que está perto, a gente tem menos julgamentos e mais conhecimento, né? Então, quem tiver interesse de ler o livro da Dani, ela conta muito sobre esse processo dela, de autoconhecimento, né, de como ela entendeu o que acontecia com ela, de como isso impactou a carreira dela, de todo o apoio, né, que foi dado na KPMG. E hoje, né, já passamos, né, por essa fase. Hoje ela é uma pessoa que eu acho que tem um papel fundamental no mercado de trabalho como um todo, né, que vai para além da KPMG, de ajudar outras empresas, de inspirar outros profissionais, né, para acharem o seu caminho, porque realmente é muito bacana você dar a possibilidade para todo mundo que trabalha na empresa dar o seu melhor profissionalmente, sem ter que deixar de lado quem ela é, né? Sem ter que deixar a sua autenticidade para dando fora. liberdade, né? A gente tava falando isso até dos seus pais com você. Então, quando a gente se sente mais livre, eu acho que a nossa autoestima desenvolve tão melhor em todos os ambientes, não só na vida pessoal, como na profissional. E que isso possa inspirar tantas outras empresas. Complementar, Claro. Eu acho que até a inovação me trouxe muito dessa possibilidade também. Por quê? Nesse histórico todo, né, e sendo uma empresa que sempre teve muitos homens e uma profissão muito dura ali, eu sempre percebi que as mulheres tinham que estar numa caixinha, né? Que você tem que se adaptar àquele mundo corporativo e que é um mundo muito masculino, então ele se espelha num mundo masculino, né? E muitas vezes essas regras não estão escritas, às vezes até estão, mas por tabela você se veste como um homem, você se comporta como um homem, e isso não é só na KPMG, isso falando com as executivas, né, de um modo geral no mercado, isso acontecia. Quando a gente fala de inovação, que é esse mundo exatamente um pouco mais leve, que a gente se abre para o novo, que permite o diferente, e juntou com a pandemia, que eu achei, neste aspecto, assim, uma bênção, né? Então, as pessoas puderam se vestir de uma forma mais autêntica, as pessoas puderam começar a trabalhar, por exemplo, de tênis, em ambientes que antigamente era obrigatório estar de salto alto. Sabe, claro, se a pessoa quiser continuar usando o seu terninho, o seu salto alto, tá tudo bem, mas você também poder, né, estar mais condizente com quem você com a sua personalidade, com a sua personalidade, né? Então a gente tinha regras do tipo, mulheres não podiam usar roupas coloridas, não tô nem falando de roupa não profissional no sentido de ser vulgar, que obviamente a gente tem que ter um bom senso, mas a roupa não podia ser colorida, a roupa não podia ser romântica, a mulher não pode usar muita maquiagem, a mulher não pode usar acessórios, então isso não deveria interferir na sua imagem profissional, mas no passado interferia, né? E hoje a gente já percebe que isso tudo é muito mais flexível e eu acho que para as mulheres, especialmente, isso é muito, muito positivo. É uma outra conquista, né? Inclusive, você poder se vestir sem ter medo do julgamento, obviamente. Concordo com você, existe o bom senso, você não vai num velório de biquíni. É isso aí. Então, é isso que eu falo do bom senso. Você não vai num casamento com vestido branco e um véu, porque, né, você tem bom senso.
E hoje, dentro da KPMG, quais são as frentes que você cuida profissionalmente que são focadas em mulheres? A No, que você diz. Então, hoje eu já. Você eu passou o bastão eu passei pra vários Molina, bastões, né? E eu acho isso muito Verdade. bacana, por algumas razões. Primeiro, porque eu acho que você dá oportunidade para outras mulheres fazerem a sua contribuição para a sociedade, para a causa, ter visibilidade também. Acho que também me libera espaço e tempo, né, para outras atividades. Então, hoje, né, o No já tem, né, já 16, cresceu, né, inclusive, são várias líderes ali super engajadas. Hoje a Janine, que é uma sócia minha, Janine Goulart também uma sócia do tributário, que lidera o pilar do No, a Patrícia Molino é a sócia que lidera a inclusão e diversidade como um todo, e a gente tem uma outra iniciativa que a gente apoia, que é o Women Corporate Directors, que é a WCD, que é um grupo, uma associação, uma fundação americana, esse seria o capítulo Brasil, né, dessa fundação americana, que promove a diversidade em conselhos de administração. Então, uma associação de mulheres conselheiras. Que legal. Ela é uma fundação independente da KPMG, mas a KPMG é a principal patrocinadora, porque desde o dia 1 a gente apoia essa causa. Eu fui por 6 anos co-chair, né, co-presidente aqui no Brasil. Então, convivi durante todos os anos, desde o primeiro encontro como associada, depois 6 anos como co-chair da WCD, e mais recentemente eu assumi como membro do conselho. A gente criou um conselho consultivo, uma reestruturação da governança. Então, hoje eu sou membro do conselho consultivo. Temos outros executivos de mercado, homens, inclusive, que fazem parte desse conselho, que é muito bacana. E também... Até porque eles começam a ter a visão do nosso lado, exatamente, né? Dessa necessidade. Fiz, então, a sucessão dessa posição de co-chair, essa especificamente para a Luciane Magalhães, que é uma sócia também da KPMG. Mas acho muito bacana. E outro aspecto que eu acho que é importante disso eu acho que primeiro, você não se apegar aos cargos de poder, porque, gente, isso aí é um cargo de poder, ele pode parecer um cargo pequeno, a gente às vezes se apega ao pequeno poder, eu falo, né? Mas, assim, tem um título, tem uma visibilidade, e as pessoas têm uma tendência a se apegarem a esses espaços, a esses títulos, né? Então, eu acho que é bacana você não se apegar, ou seja, você está ali, mas depois uma outra pessoa vai entrar, isso é uma coisa. E a outra, aí a gente tem uma amiga em comum, a Kika Richard, e até ela me mandou um artigo sobre isso, a gente conversa muito sobre isso, que é sobre a importância dos ciclos, de você reconhecer quando um ciclo se encerra e de você estar aberta para um novo ciclo. E assim, né, parece que vai assim, então você está no topo, de repente você vai saindo de fininho, e aí quando você vai começar, e eu passei por isso, eu contei ali quando eu mudei para a área de inovação, quando você tá ali naquele vale e vai começando, dá um friozinho na barriga, porque você fala, meu Deus, e agora, né? Parece que tem um hiato ali, aquele vale que não tem mais aquilo. Mas acho que a gente tem que acreditar no nosso potencial, e aí como, né, numa montanha-russa, né, cai, mas depois sobe. E essa subida, ela é muito legal, porque você ressignifica muitas coisas, você tem novas conquistas, você expande as suas habilidades, aumenta a sua autoconfiança. Então, eu recomendo para todo mundo que fica ali um pouco inseguro, de sair às vezes de um emprego, ou sair da zona de conforto, né? Exatamente. Mari, como que é o seu ciclo hoje? Porque você é uma... De verdade, assim, eu até sempre admiro muito, a gente se conheceu porque a gente tem casa no interior, e você sempre foi muito receptiva e entendeu o que eu fazia, eu sobre você. Mas é difícil ver, né, as pessoas apoiarem outras mulheres. Muito se fala e pouco se faz. E você é uma das pessoas que eu conheço. Você é a Kika, a Andréa também, a Dani Graicar, que tem uma dedicação por grupos de mulheres. Você é uma das fundadoras do Xi? Isso, eu sou cofundadora do Xi, junto com a Andrea Bisker, que é uma futurista maravilhosa. E maravilhosa, realmente muito inspiradora, e nós somos muito diferentes, e isso é muito bacana. Então, assim, primeiro, eu acho que todo esse outro trabalho que eu faço, né, que não é um trabalho, né, remunerado, por assim dizer, mas eu acho que ele é remunerado no sentido de que ele me dá muito, muito prazer. Então, eu não vejo como um trabalho, porque eu gosto, mas não que o trabalho tenha que ser algo que não te dê prazer. Enfim, sim, uma confusão, mas assim, eu gosto muito de fazer, eu faço de verdade, eu faço de coração, então é algo desinteressado. Eu não faço com nenhum interesse. Mas tem 2 fatores aí. Um é porque eu realmente gosto de pessoas, porque eu já vi muita gente que tenta fazer alguma coisa
pensando até que isso vai ser um negócio de uma forma mais formal, mas que realmente não tem interesse na causa, e aí não funciona. Então eu gosto de conversar com as pessoas, de entender o momento de cada um, de ajudar dentro do que eu posso. Aliás, é um tema meu de terapia, como não ajudar as pessoas, pensem. Porque você ajuda Porque eu ajudo muito. demais, eu não consigo falar os nãos, então eu tô nesse processo também de falar alguns nãos, que pra mim é muito difícil, porque eu acho que eu tenho que ajudar todo mundo, que eu tenho que retribuir muita coisa que a vida me deu, que eu tenho que ser uma pessoa legal, sabe? Eu tenho essa dificuldade. Então, hoje eu consigo falar assim, sim, mas eu consigo fazer daqui 2 meses, daqui a 3 meses. Mas o não é algo que eu tenho muita, muita dificuldade ainda. Estou falando alguns, falei um para Dani Graicar, minha amiga querida, que você citou recentemente com dor no coração, mas é porque realmente dentro da minha agenda não cabe tudo, então para algumas coisas eu tenho que falar os nãos, mas eu gosto de estar com as pessoas, e especialmente com as mulheres, eu adoro estar com as mulheres, então eu acho que depois que você entra nesses grupos, e eu tenho muitos grupos, eu participo de muitos grupos, eu considero todas as mulheres do grupo minhas amigas. O meu marido, ele dá risada e ele fala assim, fulana, fala minha amiga. Aí ele vira pra mim e fala assim, todo mundo é sua amiga. Mas eu falo, mas é verdade. A gente troca tanto assunto, mesmo que seja uma amiga digital, claro, né? Mas são, Beta, porque são pessoas que me contam da vida delas, que eu conto da vida, que eu posso mandar um WhatsApp agora, eu sei que a pessoa vai parar o que ela tá fazendo, ela vai me atender da mesma forma que eu me entrego, muitas pessoas se entregam pra mim quando eu preciso. Então, pra mim, são amigas. Eu sei o que é um relacionamento mais superficial e às vezes eu até falo pra ele, essa não é amiga, porque eu conheci agora. Mas assim, me dá um tempinho que logo vai virar minha amiga, né? Porque realmente são as relações que a gente constrói, né? E quando eu falo de networking, eu falo muito disso. Eu falo, dificilmente vai ser sua amiga no primeiro dia. Mas eu vou te dizer, eu até consigo. Eu consigo, em algumas situações, fazer com que a pessoa seja minha amiga no primeiro dia. Se eu tiver um tempo, se eu tiver uma dedicação, tempo de qualidade com aquela pessoa, a gente vai virar amiga. Mas, normalmente, não funciona assim. A gente precisa de algumas interações, de algumas situações, para que realmente a gente crie essa relação de confiança, essa conexão, exatamente. E networking, eu sempre falo isso, é uma via de mão dupla. Não adianta você querer se conectar a alguém para sugar alguma informação, pedir algum favor ou exigir algo. Hoje é um pedido, amanhã é outro e por aí vai. As pessoas têm muito hábito de achar que networking é ir num evento, conversar com as pessoas e ir embora. É muito mais a longo prazo do que falar, eu conheço 190 milhões de pessoas. E sim com profundidade. Eu falei isso outro dia também, o pessoal me convida muito para falar assim, Mari, vem falar na minha empresa com as mulheres da empresa, né? Eu vou falar agora, tô super empolgada, no mês que vem, com o time de finanças, são homens e mulheres, de finanças da Bembev da Europa. Olha que chique isso, Então vai ser bem bacana. Vai ser online, mas é pro time da Europa, né? Não é o time do Brasil. Máximo. Então achei bacana. Então assim, a gente tem muito dessas conversas e trocas. Na semana passada, se eu não me engano, eu falei com o pessoal da Bosch, aqui do Brasil, em Campinas. Né? Campinas, mas foi virtual também, mas enfim, com o time da Bosch de Campinas. Que legal. E aí até comentei uma situação, que eu ouvi uma pessoa falando recentemente sobre networking e dizendo isso. Gente, eu sei que às vezes é chato, eu odeio, né? A gente tem que ir no evento e a gente tem que conversar com as pessoas. E eu falei, gente, é muito curioso, porque pra mim não é chato, exatamente, pelo contrário. Quando eu não vou, eu fico triste, eu vou perder esse evento. Ai, que pena que eu tenho que ir embora cedo. Porque, de verdade, pra mim não é chato, pra mim é gostoso, eu adoro no evento, criar todos os eventos, conversar com todo mundo, qualquer pessoa também. Sempre ser algum insight, né, dessas conversas. E não escolho, Beto, sabe, eu posso, às vezes até falo assim, dentro de uma estratégia que eu desenvolvi ali quando eu era mais jovem, eu tentava também, que isso é muito bacana, me aproximar de alguém que era muito importante e exercitar essa conversa porque ela era importante pra mim. Mas eu não converso só com a pessoa mais importante, eu converso com todo mundo, eu dou atenção pra todo mundo, eu acho que sempre aprendo, também acho que eu posso contribuir de alguma forma com todo mundo, mas eu conto um pouco dessa história que eu me desafiava, eu falava assim, tava num evento com meu cliente, eu falava que o evento é do CFO, eu ia lá falar com ele, porque as pessoas têm vergonha, mulheres especialmente, ficam com vergonha, ficam num cantinho. Eu converso com muitas mulheres e eu falo assim, eu tenho certeza que você chega no evento e procura qual é a mesa mais distante, né, do dono da festa. Você fica num cantinho, espero que não notem que eu estou aqui. Eu conto de um caso que quando eu tive a minha segunda filha, né, a Helena, que tem 14, Helena Coutinho,
Amo. Ela, Fã da gente. Beta. Eu é que sou fã dela. Vocês não sabem o quanto ela é animada, divertida. Ela é super fã da Beta. E aí, quando eu tava grávida dela, eu tava terminando, tava no meio de um projeto de M&A super complexo, daqueles que você quase que vara à noite fazendo o projeto. E o meu cliente, que era o cliente morava em Londres, né? Ele tava no headquarter da empresa em Londres, me mandou de Londres uma caixa de presente, né, pra bebê. Mas é que não era assim um presente, era uma caixa com kit, com coisas mais fofas que você pode imaginar, que ele tinha ido comprar com a mulher dele para mim. Que Então tinha o babador, bonitinho. tinha o body, tinha um sapatinho. E coisas Quem vê de fora, acha praticamente que era o pai da criança. coisas maravilhosas, de super bom gosto, né? Que Coisas legal. coisas gringas com aquela qualidade. E eu achei tão bacana, era um cliente homem, era um cliente, inclusive, muito difícil porque todo mundo dizia assim, todo dia o que a gente tem, por exemplo, o escritório de advocacia roda, cada dia vem um novo. E a KPMG permanece em todos os dias, porque ele falava, não, eu só faço com a KPMG, agora os advogados eu acho melhor trocar, enfim, por uma questão até do fit cultural que eu estava comentando aqui no começo. Mas então assim, e aí ele contou, eu falei, nossa, eu não acredito, Tony, eu amei, e ele falou, fui comprar com a minha mulher. Então, eles até se sentiam à vontade de falar para a mulher que estava comprando um presente para uma outra mulher que estava grávida, da consultoria e tudo. Então, assim, porque as relações sempre foram muito transparentes, muito profissionais, né? Então, assim, é a minha história, não quero romantizar, sei que é difícil, sei que outras mulheres passaram e passam por situações complexas. Eu acho que eu também tenho esse privilégio de trabalhar numa empresa que já traz, assim, respeitabilidade, ética, governança por trás, por ser uma empresa de auditoria, então parece que vem até um sobrenome, e a gente lida também com empresas muito sérias, né? A maioria dos nossos clientes são grandes empresas, que têm também muita ética e governança, então nada que seja inabalável, né? A vida como ela é, mas eu acho que eu tive esse privilégio, né? De trabalhar com empresas muito sérias, também profissionais muito sérios. Eu acho que o fato de você não ter a visão julgadora faz com que você tenha certeza que os outros não estão te julgando. E porque, assim, são mulheres que eu sempre admirei. De carreira, ou de história de vida, familiar, que algumas abriram mão da maternidade, outras levam o filho pendurado na cabeça, mas vão. Enfim. E esse grupo, que é muito interessante, o que eu talvez mais ame nele é, de fato, o quanto as pessoas estão despidas quando elas falam sobre problemas, sobre conquistas. Porque é muito comum você ver no LinkedIn, no Instagram, né, que são redes sociais, pessoas muito perfeitas. LinkedIn, você só vê CEO, digamos assim, né? Todo mundo mudou de cargo, tá feliz da vida, tá ótimo. Instagram também. Os casamentos e famílias todas de margarina. E, no fundo, a vida não é assim, né? A vida adulta não é assim. A vida adulta é muito chata. E no Xi, quando eu vejo uma mulher que eu admiro muito falando assim, eu tive esse problema, foi muito desafiador. Sabe quando te dá um certo alívio de você não se sentir um ET? E a quantidade de conteúdo que vocês fornecem diariamente dos eventos, etc. Enfim, é muito legal. Quais são os próximos passos para um Xi, por exemplo? Ai, meu Deus. Então, para mim é só um hobby, né? E é uma forma de estar com as amigas, né? Então, né, o que é o Xi? Ele é um grupo de WhatsApp que foi formado, né, durante um evento de inovação. Então, como eu conhecia muitas mulheres, porque como eu faço, né, esse trabalho do networking feminino já há 16 anos, eu estou em várias tribos diferentes, porque as mulheres executivas, C-level, que eu fui encontrando no caminho, não eram só, né, da área tributária. E aí, encontrei muitas mulheres conhecidas no evento e falei, vamos montar um grupo pra gente trocar figurinha e tudo. Então, esse grupo, ele é um grupo bem diverso, porque tem mulheres do marketing, tem mulheres do RH, tem mulheres da área financeira. Tem empreendedora, tem escritora, tem artista, né, tem produtora, Carla tem de tudo. Madeira, maravilhosa. É, maravilhosa. Então, esse grupo começou assim, com um grupo quase que de amigas. Então, embora nem todas se conhecessem, embora muitas se conhecessem, né, tinham esse ponto de comum, né? Esse ponto em comum, essa ligação, né? Comigo e com a Andrea também, que é a cofundadora. Então, eu acho que a gente tem esse papel de liderança, de fazer com que ele seja um ambiente, né, relativamente seguro, pelo fato de ter duas pessoas ali que, de alguma forma, conectam todo mundo, e as pessoas sentem ali que é um espaço da Mari, é um espaço da André. Embora ele seja um espaço que não é nosso, ele é colaborativo, e essas dicas, e essas coisas que acontecem vêm do grupo, né? Então, por exemplo, a Maria Fernanda Delmas, que é diretora de redação do Valor, essa semana teve o evento do Valor 1000, ela colocou no grupo, gente, quem quiser ir, me manda uma mensagem, né? Ela sabe que é, claro, um grupo ali
que tem um perfil muito bacana, mas ela abriu para o grupo e várias outras também abrem, né, várias oportunidades. Então, ele faz com que seja um grupo muito rico pela qualidade das pessoas que estão ali, mas também esse espaço seguro, esse espaço de respeito, porque todo mundo, na hora de postar alguma coisa, eu acho que olha e fala assim, poxa, né, em respeito a Mari, em respeito a Com Andréia. certeza. Então, isso ajuda muito, né, porque, como você falou, hoje o mundo é meio selvagem, né, quando você tá, por exemplo, num perfil aberto de qualquer rede social, você sabe o que acontece, né, aparecem os haters e tudo. Então, isso é mais difícil de acontecer num grupo menor. Então, quando a gente fala de próximos passos, por exemplo, o grupo teve uma época que a gente não tinha mais capacidade de aceitar ninguém, porque o grupo de WhatsApp tinha um número muito restrito 250, de pessoas. não era? 170 e alguma coisa. Já estava, olha, e a que Andréia falava assim, orgulho. Mari, só tem mais 2 vagas, não coloca mais ninguém, vamos pensar muito bem quem a gente coloca. Depois que o WhatsApp aumentou o grupo para mais de 1.000 pessoas, em tese, essa oportunidade se abriu. Mas a gente fez muitas reflexões de dizer, bom, será que as pessoas querem participar de um grupo de 1.000? Será que a gente consegue administrar com qualidade um grupo de 1.000? Será que um grupo de 1.000 vai ter esse respeito, vai ser esse lugar seguro, vai ter esse aspecto mais intimista? E tem muitas pessoas do grupo que ficam mais quietinhas, né? E eu falei outro dia com a Andréia, que ela fica, ai, será que a pessoa tá quietinha porque o grupo não tá legal? Eu falei, não, é o máximo. E como próximo passo, se alguém quiser... Bom, eu sei que é de prazer de vocês. Mas eu acho que a pessoa pode criar a sua própria comunidade, isso é bacana, Se né? fala muito nisso agora, Exatamente, né? eu acho que tem esse espaço hoje, existem várias formas de você fazer isso, de você criar os seus grupos de afinidade, as suas comunidades. Então, o grupo acabou crescendo de uma forma orgânica por isso, porque são pessoas, todo mundo que tá ali, ou comigo, ou com o André, tem uma história, né? Então, o que eu falo, são pessoas que até teve um investimento prévio, são raros os casos, assim, que eu coloco uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, geralmente é porque ela vem com muita história de uma outra pessoa que meio que valida, né? Mas eu acho que tem esse espaço. As pessoas hoje estão carentes desses espaços seguros, de troca, de conhecimento, né? A gente fala muito dessa questão da polarização. Então, quando você encontra um ambiente de respeito, né, para crescimento, e eu tenho vários outros, o Xi é um, eu tenho um outro, por exemplo, que é o Texas Female, que são mulheres do tributário, né? Que legal! São diretoras da área tributária das empresas, que a maioria, né, são minhas clientes da KPMG, mas isso acontece a mesma coisa, então das pessoas falarem assim, poxa, eu acabei de sair da empresa, não foi uma saída bacana, e todo mundo apoia nessa transição, e apoia de várias formas, tanto na forma profissional quanto da forma pessoal, vamos tomar um café, me coloco à disposição, e a gente debate a reforma tributária, e coloca o conteúdo técnico, então assim, é tudo junto e misturado, mas é um grupo também muito rico, né, e eu tenho outros também, mas enfim, eu pra faço citar parte de alguns. alguns também, mas é que o de vocês eu sempre cito para as pessoas, Mari, porque ele é muito... ele é leve. É um grupo gostoso, onde você não vê uma competição. É de fato ter sororidade, né, ali. Isso aí. Então, se eu chegar agora e falar assim, pessoal, eu preciso de um favor, mas um favor sério, né? Também não acho que a gente não pode usar Que, o aliás, grupo... tivemos o caso, né? Quando a gente teve as chuvas no litoral norte, que foi um super case, que tinha Super. uma pessoa que estava Era a lá, a Lu Burger, que estava lá ajudando. Então, a gente sabia que os recursos iam chegar para quem precisava. Você, inclusive, contribuiu muito, mas o grupo inteiro se mobilizou suas empresas, né? Teve mobilização de helicóptero, né? Isso aí, Assim, para levar os mantimentos e tal. Então, você vê que é genuíno. E o que eu mais bato na tecla, eu faço parte de vários grupos, eu tenho alguns que eu criei, assim, com amigas também, mesmo de trabalho, que tem que ser genuíno. É isso aí. Não pode ser não pode parecer que grupos, quando a gente cria, são para tirar alguma vantagem de alguma coisa, né? O que eu vou agregar para os outros para que eu possa colher mais adiante? E eu acho que você falou também de ficar quietinha, também é uma boa dica, assim, quando você entra num grupo que você não conhece muito, que não é o seu caso, que você já está há um tempo, mas é sempre bom também ter um pouco de cautela, gente, porque... né, hoje em dia você não sabe quem são as pessoas, às vezes são pessoas que você conhece há pouco tempo, e isso pode gerar também uma vinculação de imagem, né, desnecessária ou indesejada, que não é o que você quer, o uso da sua imagem, o uso do seu nome. Então, acho que todo mundo hoje tem uma reputação, tem uma imagem a zelar, a gente sabe como é difícil construir essa imagem, essa reputação, ser consistente ao longo dos anos, né, com diversos temas, e as coisas se esvaem muito facilmente, né? Então, é importante você saber com quem você tá e conhecer as pessoas e conhecer de verdade, né? Não só nas redes, não só no grupo, mas na vida real. Sem dúvida. E quem são, assim, 2 curiosidades que eu tenho. Uma
quem são as pessoas, homens e mulheres, assim, que você considera que foram essenciais na sua trajetória profissional? E qual que é a sua maior conquista? Não precisa ser profissional, pode ser... Tudo bem, você vai falar seus filhos, né? Eu acho que eu também falaria isso, talvez. Enfim, não, eu falaria isso, com certeza. Com certeza. Mas quais são suas maiores que você olha e fala, eu sou muito boa, olha isso que eu consegui. Quando que você teve esse momento da conquista e também quem são as pessoas que mais te apoiaram e te inspiraram? Bom, minha mãe, com certeza, né? Falando de mulheres, porque realmente não é fácil, principalmente quem passa pela maternidade sabe o quanto é difícil, né? Você ter filho, ter bebê e ter uma carreira, né? E principalmente quando você tá numa carreira ali muito intensa. Então, minha mãe sempre me apoiou, desde sempre, né? Então, como eu comentei antes aqui, desde sempre. Mas principalmente na minha fase de construção de carreira, eu viajava muito. Então, eu precisava de alguém, né? Que realmente segurasse as pontas em casa. E ela sempre foi essa pessoa. Então, assim, é realmente amor eterno. Meu marido também, né? Que eu não posso deixar de fora. Amor, te amo, André. Que é uma pessoa também que me apoia bastante. A gente tem desafios, porque ele trabalha também na KPMG, ele também é sócio na KPMG, então a gente tem talvez desafios diferentes do que os casais que trabalham, né, em lugares diferentes têm. A gente tem desafios adicionais, né, por assim dizer, mas a gente já está juntos há quase 20 anos. Uau! Quase 20 anos juntos, né? Eu 29 e ele 30 de KPMG. Então, boa parte da nossa vida, a maior parte da nossa vida profissional já foi juntos. Foi o primeiro caso de um casal, né, que se casou, né, estando ali na KPMG. Na época que continua não lá era todo mundo. permitido. Não era, era. Mari. Então, teve toda uma história, né, de mudar o contrato de sócios e uma série de regras que a gente teve que concordar com e que a gente respeita até hoje para que isso seja possível. Mas, enfim, isso é, né, bastante desafiador, mas colocando, né, os desafios de lado, é uma pessoa que super me apoia, né? Claro que ele também, né, busca ali o lugar dele, né? Então, às vezes, também eu não posso ir só para um lado, só para o outro, a gente tem que equilibrar todos os pratinhos, mas eu sei que é difícil para os homens também ter uma mulher com uma carreira, que tem muitas reuniões, viaja muito, dedica muitas horas da sua vida ao trabalho e também as minhas amigas, as minhas causas. Então, como eu falei, gosto de ir aos eventos, então isso toma também muito tempo. Então, ele é um marido bastante apoiador, compreensivo, sabe que eu amo bastante, mas sabe também que quando vocês é ficarem um desafio. velhinhos, daí tudo bem, entendeu? Você não vai trabalhar tanto depois que se aposentar. Mentira, você vai arranjar mais coisa pra você fazer, porque você não para quieta. Então, quem sabe, né? Vamos ver. Então, não posso deixar de falar do Gabriel Munhoz, que é meu filho de 22 anos, né? Que já tá no último ano da faculdade, faz ciências da computação, super orgulho. Ele também é uma pessoa, assim, incrível. Além de ser um filho maravilhoso, ele realmente é uma pessoa incrível. Então, tive muita sorte, tenho 2 filhos maravilhosos. Tenho um enteado também maravilhoso, que é o Felipe Coutinho, que além de executivo também é baterista, enxadrista, faz arco e flecha, assim, ele tem muitas áreas de interesse, é uma pessoa, assim, super bacana. Então, para quem tem enteadas, esse papel de madrasta também, às vezes, pode ser muito desafiador. Ele fez esse papel ser mais fácil para mim, né, porque ele é maravilhoso. Mas tirando, então, né, essa parte de filhos e enteado, eu acho que a minha maior conquista é a minha carreira, Beta. Não tem como não ser, né? Estar 29 anos na mesma empresa, ter chegado à sociedade partindo do nada, porque eu comecei trainee sem nenhuma bagagem. Realmente, eu aprendi tudo na KPMG. A KPMG me deu, além do marido, né? Me deu muita coisa, muitas possibilidades de realizações, de aprendizado, de crescimento. Então, alguns ativos intangíveis que eu tenho hoje, que eu até acho que eu, assim, teria, independentemente da KPMG, por exemplo, minha autoconfiança, o meu conhecimento, tudo isso eu devo, né? A história, né, que eu tracei profissionalmente e que eu vou levar comigo para sempre, né? Então, não tem como eu não dizer que essa é uma super conquista, porque ela realmente é muito especial na minha vida. Ô, Mai, qual seria o conselho, então, que você diria para quem tá começando numa empresa como trainee e que precisa encontrar o seu lugar? E eu falo isso sempre, a gente tá numa geração hoje que é muito instantâneo. Então, as pessoas, os jovens entram numa empresa, independente, primeiro já querem um título, um cargo, né? CEO, tem 2 pessoas na empresa. Aí você fala, mas calma. Pode ser o co-CEO. Não, mas
precisa de títulos, né? Uma coisa é uma KPMG, uma empresa com 2 pessoas não precisa de título. Mas existe, obviamente, também aquele status e etc. Mas existe alguns jovens que eles entram na empresa em 2 meses, querem mudar de cargo, crescer profissionalmente. Você teve paciência, resiliência e você lutou, né, por esse reconhecimento. Quais conselhos você daria para quem é jovem, principalmente mulher, está entrando como trainee e quer fazer carreira? Então, a minha resposta, na verdade, eu acho que o mundo mudou. Então, a minha história não serve mais para hoje. Eu acho que a minha fórmula, talvez não funcione mais hoje. E eu acho muito difícil que um jovem consiga ser o que eu era, porque realmente o mundo é outro, as ansiedades são outras. Eu acho que a gente tem que compreender a nova geração. Isso quer dizer que a gente tem que chegar num meio termo. Então, é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acredito muito no poder da comunicação, né? E a comunicação não no sentido só de você falar, mas como você disse, de falar, de ouvir, de negociar. A minha equipe é uma equipe muito jovem, né? Quando você trabalha com inovação, aliás, é bom que seja, né? De pessoas jovens que tragam novas ideias. Então, eu já me peguei nesse lugar de fazer muitos julgamentos e ter muitas expectativas. Até postei no meu stories ontem, eu adoro a Corporate Natalie, que é um perfil de uma mulher americana que até trabalhou numa Big Four e agora ela virou essa personalidade aí que tem esse perfil e que faz essas brincadeiras, né, com o mundo corporativo. E ontem ela tinha um perfil de uma pessoa que era assim, aquela pessoa que fala assim, porque eu sei tudo dessa empresa, eu estou aqui há 29 anos, eu entendo tudo da cultura disso. E aí eu dei risada, né, marquei algumas pessoas do meu time e falei, sou eu. Porque eu adoro fazer isso, né, porque na minha época não era assim, porque antigamente, tal, porque os jovens e tal. E eu às vezes ainda me pego fazendo isso. Mas eu acho que a gente não tem como remar contra essa corrente. Acho que a gente tem que sentar e conversar. Então, eu acho que a gente tem que explicar muito como as coisas funcionam, o que é a realidade, ou seja, a realidade não é o que você vê no seu amigo, ou o que ele te contou, ou que está nas redes sociais. A realidade é dura. Vamos conversar sobre isso. Então, a vida real funciona assim. O que eu tenho para te oferecer é isso. Mas, se você fizer isso, talvez você consiga aquilo. Mas me diga também o que te motiva, o que você gostaria de ter. Porque, às vezes, você consegue fazer essas trocas. Então, quando a pessoa fala que ela quer um título ou um cargo, na verdade, ela quer um reconhecimento, ela quer uma autonomia. Então, se você consegue entender o que está por trás daquele desejo, talvez você consiga entregar o que a pessoa deseja. Ou se não era exatamente o que ela deseja, mas se você deixou claro que aquilo aqui é possível, talvez ela se contente com aquilo, mas se contente de uma forma feliz, porque acho que a gente quer todo mundo, né, trabalhando com a gente feliz e contente. Então, não é fácil, exige tempo, a gente tem que dedicar tempo aos times, ter essas conversas. Sim, tem que ter muita resiliência de ambos os lados, inclusive, né? Então, as coisas não vão acontecer de forma instantânea, mas eu acho que a gente tem que criar esse caminho aí positivo, né? Pra gente conseguir chegar nesse meio termo, porque não adianta, a gente precisa dos jovens, né? Eles precisam da gente, precisam das empresas, precisam dos mais experientes. E é esse que a gente tá falando, né? Da diversidade. From strength to strength, né? E a diversidade dá trabalho, Beta, porque é muito fácil você ficar com os iguais. Pessoas que pensam como você, pessoas que concordam com você, pessoas que têm os mesmos hábitos que você. Então, imagina, pessoal que chega no escritório no mesmo horário e sai no mesmo horário e todo mundo tá feliz. Só que tem gente que gosta de trabalhar à noite, tem gente que gosta de trabalhar mais cedo, tem gente que gosta, eu prefiro não almoçar e sair mais cedo. Assim, é difícil, né? Então, você tem que tentar compatibilizar os diferentes perfis. De novo, se você quer ter, né, uma equipe diversa, isso inclui a diversidade etária, inclusive, né, das pessoas mais velhas, das pessoas mais jovens, a gente vai ter que passar por esses desafios. E principalmente para quem é mais velho, é mais desafiador ainda, né? Outro dia eu tenho um monte de irmão, e eu falei para uma das minhas irmãs, nossa, na sua época, e é verdade, eu trabalhava com evento, eu não tinha final de semana. Daí ela falou, não sei como você não ficou doente. Tipo, pra ela, não é legal trabalhar final de semana, sabe? Ela falou, numa emergência é uma coisa, nunca... A outra, em compensação, a outra irmã tá fazendo medicina. Ela falou, não, mas eu vou trabalhar final de semana. Eu falei, gente, é isso. Você escolheu, uma delas é advogada. Você escolheu ser advogada para não trabalhar desse jeito. A outra escolheu ser médica. Ela sabe que não vai ter horário, não vai ter dia. Mas são conversas.
E todo mundo vai tentar puxar a sardinha pro seu lado. Isso aí. E tá Agora, o tudo difícil bem. é você ter um médico que quer trabalhar das 8 às 5. Não tem como. Né? Ou seja, talvez a profissão também Tá leve um errada. pouco a um lifestyle ali que tem que ser compatível. Eu falo muito na agência, né? Eu amaria não trabalhar final de semana. Mas a gente trabalha com digital. É. No digital não tem hora, para. não tem Não. dia. Claro É que... isso eu te contei, né? Eu desliguei o celular e consegui dormir. Mas se deixar, eu vou e respondo o cliente. Às vezes eu mando pro time mensagem, eu falo, não me respondam, é só para eu não esquecer. Mas hoje em dia eu já tenho o meu grupo chamado Pendências Beta. Aí eu deixo já a mensagem pronta e depois eu só encaminho de manhã, eu direciono para quem, endereço para quem tem que ir. E como que você acha que a tecnologia e a inovação vão apoiar também as mulheres na equidade dentro das empresas, por exemplo? Bom, eu sou uma super fã da tecnologia. Lógico que a tecnologia ela tem que ser usada de forma responsável, né? Então, existe a ética, existe a responsabilidade, existe a governança, que são camadas que têm que andar junto com a tecnologia. Ela sozinha, claro, pode ser usada para o mal também. Mas eu acredito nos benefícios da tecnologia desde que usada, né, de uma forma responsável. Então, para as mulheres especificamente, gente, eu acho uma maravilha. Então, penso assim, eu acho que o sonho da minha vida, para conciliar a vida pessoal e profissional, se realizou, que é o tal do híbrido, que é a possibilidade de fazer home office. Porque eu venho de um mundo no qual eu tinha que estar no escritório todo dia às 8h30 da manhã, e que eu ficava até às 7 horas da noite, e que se eu chegasse atrasada, pegava mal, e que se eu quisesse sair um pouquinho antes, pegava mal. Homens e mulheres, né? Tinha uma história do pessoal que deixava o paletó pendurado na cadeira do escritório, Pra fingir que porque ele tava lá? tinha que fingir que ele estava lá e que ele tinha ido ou para uma reunião ou ao banheiro e tal, só que o paletó permanecia lá até o dia seguinte. Só que você não saía com a bolsa, tal, entendeu? Você tinha que sair meio discretamente, assim, quase que, vou fumar, mas na verdade você já estava com tudo no bolso para fugir e ninguém perceber que você fugiu. Então, que bom, né, que a gente não precisa mais passar por isso. Sim. E que a gente tem o dia que a gente, né, pode ir pro escritório e tá ali. Aí eu tô falando da minha realidade, que é de escritório, né? Eu sei que também cada empresa tem a sua realidade, mas eu ter a possibilidade de, quando eu preciso, estar na minha casa, trabalhar de casa, porque eu tenho a tecnologia que me permite estar 100% conectada, eu entro ali, né, pelo meu computador, atendo todas as reuniões, respondo todos os meus e-mails, estou com o meu celular ali a postos, e minimamente poder, de repente, sei lá, tá com um filho doente ali, né, e aquele dia que você não tem com quem deixar, ou que você não quer deixar, porque na hora do almoço você vai estar ali, vai poder dar uma atenção, eu acho isso maravilhoso, né? Então, eu acho que a gente tem vários benefícios para as mulheres, né, de toda essa história da tecnologia e que, de novo, com pandemia a gente acabou, né, exacerbando. É claro que eu sou a favor de ter também o trabalho no escritório. Não... Sim, até porque isso que traz a cultura, claro, a né? cultura, o engajamento, etc. Mas a gente tem a flexibilidade, a possibilidade de. E acho que também tem, além, né, depende da empresa, depende da sua atividade e depende também da sua situação. A gente estava falando de timing, né? Então, eu, por exemplo, como sócia, sou uma pessoa que tenho que estar disponível 24 horas por dia. Então, às vezes eu estou de férias, mas eu posso sair de férias, porque eu sei que se eu tiver de férias e tiver alguma questão, alguma urgência com algum cliente e tudo, por mais que as pessoas não queiram me perturbar e que eu mereça o meu desconto, mas se eu precisar, eu estou acessível. Eu já passei por um perrengue há muitos anos, quando eu fui uma vez para Orlando, estava lá nos parques com a família, com meus filhos e tudo, e não existia essa conectividade toda, né? Então, existia um tal de um Wi-Fi que eu não consegui encontrar, né, que me disseram que tinha no parque, tem Wi-Fi, no hotel também. Ele basicamente não existia e ele não era móvel, eu tinha que levar o laptop para o parque. Você imagina eu chegando lá no Magic Kingdom com uma mochila com um laptop, Mentira. que eu tinha que conectar num Wi-Fi porque eu precisava resolver um problema do M&A, que na Europa não tinha carnaval, o carnaval era no Brasil e por isso que eu estava viajando, então aqui era, lá não. E eu ficava procurando o tal do Wi-Fi, que não existia. O cabo. E o cliente surtando lá do outro lado. E eu quase pegando o avião e voltando para falar, não vai dar certo. Porque eu não precisava estar conectado o tempo inteiro, mas eu tinha que entrar de vez em quando para checar o e-mail, para responder, para direcionar. Porque outras pessoas também estavam viajando. Sim. Não tinha essa possibilidade, né? Então, hoje tem. Então, eu acho que pra gente isso ajuda muito. Como a gente estava comentando, né? Eu acho que para os grupos de afinidade, para as interações, eu não acredito só nas relações digitais, né? Assim, óbvio, existem as relações digitais, mas eu acho que essa relação de valor que une o presencial, o pessoal,
com o digital, para mim é incrível. Então, a gente está ali no grupo da X, que é um grupo de WhatsApp, mas a gente também faz encontros presenciais, a gente se encontra ou todas juntas, ou em momentos distintos, e isso faz com que a gente alimente o grupo, né? E acho que no trabalho é a mesma coisa, nas relações profissionais é a mesma coisa, mas a tecnologia te permite. Quando a gente fala de tecnologia, as pessoas me perguntam, eu sempre digo isso, você não vai todo dia num evento, ou ainda que você vá, não vai ser com aquela mesma pessoa. Com mas certeza. você continua a conversa no digital, né? E aí você depois reforça num outro encontro presencial. Então, acho que sabendo usar, né? E por isso que eu gosto de saber o que está acontecendo para entender as possibilidades e qual o melhor uso que eu posso fazer daquilo, quer seja do ponto de vista pessoal ou profissional, né? Então, saber quais são as ferramentas que a gente tem à nossa disposição, e acho que hoje tem muitas ferramentas bacanas, e fazendo bom uso, eu acho que a gente só tem a ganhar. Ai, que conversa maravilhosa. Eu tenho o privilégio de poder ter esse tipo de conversa, não por tanto tempo sem ser interrompida, mas aos finais de semana, porque eu encontro muito a Mariene aos finais de semana, e ela é assim, inteligente, culta, solícita. Ah, você é demais, Mari. Eu adoro você, amo você e sua família, tenho o maior prazer em dividir minha vida, minha casa, minha intimidade com Mari. As baladas. Nossas baladas, que não são poucas e são maravilhosas. Mas é legal, porque você traz também isso, que bom, né, pra gente, essa felicidade, gente. A Beta é a alma do nosso condomínio. Ah, imagina! Eu sou o terror do condomínio, tanta festa que eu faço, mas são muito corretas as festas. Isso aí. Bom, agora a gente vai para uma... Eu juro que agora é muito rápido, mas a gente tem algumas... Eu gostaria que você definisse em palavras as 5 fases da nossa vida, digamos. Então, a sua infância, pode ser uma frase. Infância, adolescência, jovem adulta, adulta, que é hoje, e aí o futuro também, né? Como que você define em palavras a sua infância? Vou fazer uma palavra para cada uma, mas vai na sequência aí que eu vou elaborando. Infância. Infância, família. Adolescência. Amigas. Jovem adulta. Trabalho. Mulher adulta. Ai, essa aí é tão difícil. É hoje. Eu não posso repetir o amigas. O que eu coloco? Tá. Desafios. Olha! Achei profundo. Nunca teria pensado nisso. Desafios. Fase difícil. É mesmo? É. E Boa. o futuro? Futuro, vou usar aquela Deus pertence. Eu não sei se alguém já usou essa, mas eu acho que, só para explicar, né, não deveria ser autoexplicável, mas eu sou muito planejadora. Meu filho fala, você é o modelo planner. E eu estou me forçando a ser uma pessoa mais leve, deixar as coisas acontecerem. Então, por isso que eu falo, né? Eu espero que eu consiga, né, para esse futuro, deixar um pouco a vida me levar. Porque eu tenho certeza que eu já plantei muitas sementes e talvez eu esteja já numa fase de começar a colher. A colheita já chegou, Mari. Muito, muito obrigada. Obrigada, Beta. Que você continue contribuindo para o mundo, sua sabedoria, sua experiência, que a sua família consiga sempre ter essa mãezona que você é, divertida, leve, alegre também. E eu queria já muitos outros, porque você me ensina muito. Muito, muito obrigada mesmo por ter participado. E quem sabe a gente já marca pro ano que vem de novo. Adorei, espero que não tenha ficado muito maguila, assim. Agradeço minha mãe, meu marido, meus filhos. Qualquer coisa a gente corta, eu mando só pra você. Maguila também, não sei se todas as gerações vão entender, o pessoal procura Maguila, gente, por favor. Obrigada, viu? Beta. Pessoal, até o próximo, muito obrigada. Deixem nos comentários também alguma sugestão de possíveis convidadas e espero que vocês absorvam todo esse conteúdo e apliquem no dia a dia para ter a diferença no futuro e também no presente de vocês. Um beijo! Isso aí.